Shalom, vou fazer um vídeo curto só para despertar a curiosidade das pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, que eu tenho um vídeo desse aí, mas eu vou fazer outro no sentido do... Agora eu vou falar só sobre o homossexual. Esse padrão de homossexual que existe hoje, ele não está escrito nas escrituras sagradas quando a Torá foi dada, porque naquela época, toda pessoa que praticava o homossexualismo, ele estava ligado a uma divindade pagã. Vamos lá. No livro de 2 Reis, capítulo 23, verso 7, diz aqui: E também derrubou a casa do sodomita, que estava na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Essa tradução aqui usa o termo sodomita como uma forma pejorativa para gays hoje, mas na verdade a palavra sodomita ela significa uma pessoa de Sodoma, e hoje passou a ser um termo para referir a homossexual. Embora a palavra homossexual ela só existe uns 200 anos. Mas o homossexual que as escrituras falam era aquele homem que estava ligado a uma divindade pagã. Portanto, qual é a palavra em hebraico para esse tipo de pessoa? Kadosh, santo, consagrado. Então eles eram as pessoas consagradas a deusa Ketesh, da onde deriva a palavra Kadosh, que significa santo separado, consagrado. Quando você vem no texto hebraico, aqui eu vou utilizar a Bíblia hebraica, veja bem aqui para vocês verem, no texto hebraico aqui. E ó, Baiotes Etz, Batei Hakadushim Asher, Bebeit Adonai Asher, Hanashim Oregeotes Shem, Betim lá será. Então, aqui está falando também porque existiam as prostitutas de Aserá dentro do templo. Betim é o plural, né? As casas lá que eu tinha de Aserá, só a Bíblia não fala. Até no inglês aqui você pode observar que está Aserá, tá vendo? Asherá. É que a gente fala no português Aserá, mas o nome é Asherá. Então, as mulheres que prestavam culto a Aserá, elas eram chamadas de Kadushim, de Kadushote, que é o feminino e plural de Kadushim. Então, quando o texto está dizendo aqui que quem foi expulso de dentro da casa do Eterno foram os Kadushim, que é o plural de Kadosh, santo, separado. Então, esses homossexuais que tinha na época, eles eram chamados de santo, pessoa consagrada à sua divindade, que eles ficavam dentro do templo. Quando um sacerdote pagão vinha fazer seu serviço, como assim um serviço de adivinhação através de um sacrifício de um animal no templo, ele tinha que ter uma penetração anal desse homem, desse Kadushim, desse Kadosh, desse que vocês conhecem como homossexual. Então ele tinha que ter uma relação anal com esse sacerdote que ia fazer uma averiguação do intestino do animal, um exemplo, do fígado. Para ele fazer esse serviço de adivinhação, ele tinha que ter uma relação, uma penetração anal antes. Então, essa idolatria praticada também chegou ao templo de Salomão, certo? Aqui só para vocês verem. Então, esse homossexual que tem hoje em dia, que não presta culto a essas divindades, que comete os seus atos tendo relações sexuais com homem, não é o descrito aqui dentro das escrituras sagradas, né? Esse ele pode ocorrer em outro tipo de pecado, mas não é o descrito aqui dentro das escrituras sagradas. Esses aqui, por exemplo, uma pessoa estava doente, como ele era uma pessoa sagrada, santo, dentro da sua religião, muitas vezes a pessoa ia lá e tinha uma relação anal com esse Kadosh para ser curado. Então havia muitas coisas que circulavam em redor desse homossexual aqui, que as pessoas os procuravam para ter uma relação com eles, procurando uma cura, uma adoração, um ato de cultuar a sua divindade, que é diferente dos gays de hoje, né? Então isso aqui é só para despertar a mente de vocês, para vocês verem que quando vocês pegam a Bíblia
pode ser traduzida do grego, pode ser traduzida de onde for. Quando você lê lá, você não tem esse tipo de ideia. Você não pensa nessas coisas. Que o homossexual, na religião antiga, ele era sagrado, santo, consagrado e tinha todo esse valor. Portanto, as leis de Ungarite, na escrita Ungarite, você podia ler lá que tinha as leis protegendo esse tipo de homossexual. Tanto também as mulheres. Como também a lei de Hammurabi também protegia esse tipo de coisas aqui. Então é só para vocês terem uma curiosidade. Shalom, Lerita Vote.